Saúdo a todos com a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez no templo sede da Assembleia de Deus em Nova Cruz, aonde estaremos transmitindo ao vivo o culto alusivo ao centenário da nossa igreja. Estamos aqui muito felizes, alegres. Pedimos inicialmente desculpas a todos os irmãos, pois programamos para as 19h30, porém houve uns problemas técnicos e por esta razão estamos iniciando neste momento. Então convido a todos neste momento a nos apresentarmos a Deus em oração em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença nesta noite. Queremos Te agradecer, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor. Queremos Te agradecer, Senhor, por estes 100 anos, Senhor, que a Tua palavra está sendo pregada nesta cidade. Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto tem nos feito. Te pedimos, ó Deus, continua conosco nesta noite, abençoando grandemente as pessoas que estão nos ouvindo através desta live. Abençoa as pessoas, Senhor, que estão, Senhor, cultuando a Ti. Meu Deus, toma-nos em Tuas mãos e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 144. Vem, Assembleia de Deus. Pegue a sua harpa, onde você está, cante conosco na sua casa, aonde você estiver, louve a Deus e adore ao Senhor nesta noite. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, Assembleia, e louvemos bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Aos pés do Senhor, santidade convém à igreja, pra gozar do celeste amor. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia, glória a Jesus. Cantemos ainda o de número 42 da harpa cristã. Louvado seja Deus. Estamos felizes, alegres por estarmos completando 100 anos da Assembleia de Deus em Nova Cruz.
Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, glória. Louvado seja o Senhor para sempre, glória a Jesus. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão conosco neste momento ao vivo na nossa live. Que Deus abençoe a todos. Ouviremos neste momento o grupo ID louvando ao Senhor em nome de Jesus. Grupo ID louvando a Deus nesta oportunidade. O grupo ID da Assembleia de Deus Nova Cruz cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para a igreja e os irmãos que estão em casa ouvindo e assistindo essa live nessa noite, centenário, né? A live do centenário da Assembleia de Deus Nova Cruz, pastoreada pelo pastor Josino Maciel. Estamos muito alegres de estar aqui para adorar o Senhor, né? Onde lembramos, né, de muitos irmãos que já dormem no Senhor, que fizeram, né, prestaram o seu serviço para a obra do Senhor, né? O grupo de Nova Cruz, esse hino ele marcou várias décadas, né, na nossa igreja, e por isso vamos adorar ele, vamos adorar ao Senhor Jesus com este hino. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre estende a forte mão. Sei que
muralhas do temor. Anda em intimidade teu ser, põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém, escuta só, que consiga separar o cristão de uma vida mais além dos céus, onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande o quê? Intercessor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, neste momento eu quero apresentar a comissão do centenário que está aqui nesta noite. O pastor Josino Maciel, presidente da igreja e presidente também da comissão do centenário. A minha pessoa, vice-presidente, demais componentes, o nosso irmão pastor Zeca, José Gomes, pastor Manuel Dantas e o irmão Marinaldo Alves. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos ficassem em pé para podermos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que está assistindo conosco, glorifique a Deus, exalte o Senhor aonde você estiver. Deus está com você. Aonde você estiver, Deus está na sua peleja, na sua luta, no seu dia a dia, porque Ele é Deus e não vai deixar você só. Glória a Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Eu convido neste momento o nosso irmão Marinaldo Alves para fazer a leitura da palavra de Deus. Com muita alegria,
Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Convido para os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 15 ao 18. Essa leitura foi a leitura feita no primeiro culto, né, aqui das Assembleias de Deus aqui em Nova Cruz, no dia 25 de maio de 1920. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Leamos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Louvamos a Deus neste momento pela palavra. Iremos também orar. Neste momento nós convidamos o pastor José Gomes para fazer esta leitura, essa oração em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos, amantíssimo e eterno Deus, Pai Santo, na Tua presença, te agradecemos, meu Deus, pela leitura da Tua palavra nesta noite. Deus, continua, Senhor, conosco nesta noite, abençoando a Tua igreja, o Teu Filho que vai levar a Tua palavra nesta noite. Meu Deus, é isso que nós estamos te pedindo e já te agradecendo. Amém. Amém, glória seja dada ao nome de Jesus. Ouviremos neste momento o hino do centenário. Ouviremos neste momento o nosso irmão Manuel Paulino, veterano aqui da igreja há muitos anos, com a nossa irmã Lúcia Costa, que irá louvar e engrandecer ao Senhor nesta oportunidade, juntamente com você que está na sua casa, o nosso hino do centenário. Temos o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor, todos os aqui presentes e todos os que estão nos acompanhando através dessa live. Adorem junto conosco. Esse hino que nós vamos apresentar nesse momento é um hino que foi feito em menção a esse centenário, em homenagem ao centenário da Igreja Assembleia de Deus em Nova Cruz, composto pelo irmão Manuel Paulino, esse que está aqui presente conosco. E nós vamos adorar a Deus nessa noite com esse louvor. Em 1920, a Assembleia de Deus em Nova Cruz chegou, anunciando
Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, neste momento, nós iremos ouvir um breve relato de quando a igreja chegou em Nova Cruz até o presente momento. A nossa irmã Tainá, ela está com a oportunidade de assim fazer. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que neste momento passarei a ler um breve relato histórico dos 100 anos da Assembleia de Deus aqui em Nova Cruz. Histórico da Assembleia de Deus em Nova Cruz, Rio Grande do Norte. 100 anos, 1920 a 2020. Depois que a Assembleia de Deus foi oficializada em Natal, no ano de 1918, os irmãos que ali congregavam sentiram ardente desejo de levar as boas novas do Evangelho pentecostal aos seus familiares e conterrâneos que moravam no interior do estado. Na cidade de Nova Cruz não foi diferente. Convertido em Natal, o pai do pastor José Menezes chegou à cidade de Nova Cruz e recebeu, da parte de Deus, o desejo de anunciar o Evangelho nesta cidade. Para tal, escreveu uma carta ao seu filho, abrindo-lhe todo o coração concernente a esse negócio. Quando José Menezes leu a carta, um grupo de irmãos, Francisco Sotero e sua esposa, Inácio Galvão, Alfredo Galvão, Emerita Galvão, Amália e Cecília, dispuseram-se a acompanhá-lo a Nova Cruz, a fim de realizarem o primeiro culto pentecostal.
Com a chegada da caravana de Natal à casa da família Menezes, afluiu uma grande multidão que ocupou a rua inteira para ouvir a exposição da palavra de Deus pelo pastor José Menezes, que tomou como base o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. 5 famílias receberam a Cristo como único e suficiente Salvador naquela ocasião, sendo assim fundada oficialmente a Assembleia de Deus em Nova Cruz. Era o dia 25 de maio de 1920. Apesar das diversas perseguições sofridas, a obra de Deus prosperou de uma maneira notável, ao ponto de 3 meses depois, a igreja já contar com cerca de 90 crentes. O desafio agora era um espaço apropriado para congregar o povo, que resolveu orar ao Senhor para que uma porta fosse aberta. Sem demora, Deus trabalhou e resolveu o problema, pois nesse período chegaram a Nova Cruz alguns comerciantes oriundos do norte do país, a fim de se estabelecerem aqui nesta cidade. Dentre eles estava o irmão Luiz Maciel, que havia se convertido ao Evangelho, e quando viu a prosperidade da obra, se dispôs a doar um terreno, bem como ajudar na construção daquele que seria o primeiro templo de alvenaria. Fato este repercutido em todo o Brasil. Sua inauguração ocorreu no dia 9 de abril de 1922. A partir de então, a mensagem do Evangelho foi ainda mais propagada. Jesus foi salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, operando milagres e a obra sempre crescendo, acompanhada de batismos nas águas, que geralmente eram efetuados no rio Curimataú. O primeiro deles teve como oficiante o pastor José Moraes. Hoje comemoramos 100 anos de história, cuja prosperidade é notória e palpável na abençoada Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Cruz, que conta com centenas de membros em todo o seu município. Ao longo desse tempo, Deus levantou pastores que se dedicaram em cumprir o ID do Mestre, cujos nomes podemos citar nesse momento tão importante e vivenciado para todos nós. Pastor José Menezes, Pastor José Batista, Pastor Gerson, Pastor José Cajazeiras, Pastor Francisco Taveira, Pastor João Vieira, Pastor Francisco Taveira pela segunda vez, Pastor João Sobrinho, Pastor Alfredo Galvão, Pastor Digéson Gomes de França, Pastor Firmino Luiz da Silva, Pastor Francisco Paulo dos Santos, Pastor Miguel Adelino dos Santos, Pastor Ivan Gonçalves de Oliveira, Pastor Francisco Flávio Epifânio. Atualmente, o líder da Assembleia de Deus em Nova Cruz é o pastor Josino Maciel Bezerra, sendo este o 16º obreiro enviado por Deus que, não diferente dos demais, tem contado com a aprovação divina. O mesmo tem recebido sabedoria e graça para administrar as adversidades apresentadas neste momento tão crítico em que as restrições causadas pela pandemia têm fechado os templos. No entanto, a igreja não se limita ao templo, de modo que não está parada. Em cada lar tem uma família apresentando seu culto racional, santo e agradável a Deus, e a obra do Senhor muito tem prosperado em sua gestão. São 100 anos de vitória, em que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Cruz permanece firme dizendo:
como o profeta Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glorificamos a Ele porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e tem feito crescer a sua obra nesta cidade e cidades círculos vizinhas, porque daqui saíram muitos para anunciarem o Evangelho. Então agradecemos ao nosso Deus por isto. Ouviremos neste momento um louvor. Nosso irmão, o cantor Jefferson Paulino, está com a oportunidade de louvar e engrandecer ao Senhor em nome de Jesus. Após o nosso irmão Jefferson Paulino, estará com a oportunidade o pastor Josino Maciel Bezerra, presidente da igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos nessa festa linda do nosso centenário. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós vamos adorar a Deus junto nessa noite. Aleluia. Aleluia. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, glória! Sinta a glória do Pai. Oh, aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca vida, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Se as lágrimas rolares, se as batidas do seu coração acelerarem,
secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe um remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença quero. Jesus, tua presença é meu remédio. Jesus, oh, aleluia. Não. Eu tenho a pura certeza que esse louvor tocou teu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você pode perder dinheiro, amigo, mas o Todo-Poderoso não. O Todo-Poderoso não. Aleluia, glória a Deus. Nunca largue a sua rede. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite adorando o Senhor Jesus, tendo esse privilégio de estar aqui nessa noite adorando ao Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele deu o livre, espontânea vontade para você adorar a Ele. Aleluia. Dá um dó maior para mim, Jó. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vamos, irmã! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu... Deixa baixinho. Eu acho engraçado quando o discípulo vem do alto mar, cansado, não pescou nada. Aí vem o Todo-Poderoso e diz assim: volta. Volta para lá. Ele disse: eu já venho de lá, o que é que eu vou fazer lá? Ele disse: volta. Aí os homens voltam naquele barco, no mesmo lugar que ele estava pescando e não pescaram nada. Jesus diz assim: joga a rede. Aleluias. Aí Pedro, teimoso, jogar a rede, Senhor. Aí Jesus diz assim: não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. O cenário eu vou, eita glória, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Joga a rede, irmão. Quem mandou largar a rede? Oh glória. Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Não larga a rede aí não, irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu baixar. Sabe por quê?
volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Eu acho que engraçado, às vezes você diz assim: você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, olha só, eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar, se por o tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonho. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Deixa eu profetizar nessa noite. Deus ainda realiza sonho. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos que estão conosco, neste momento nós iremos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Neste momento nós iremos ouvir o pastor Bruno Rodrigues, especialmente convidado para nos trazer esta mensagem gloriosa. Pastor Bruno, em nome de Jesus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero expressar a minha gratidão a Deus e a minha grande satisfação em poder estar participando no centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Cruz. É um privilégio para nós termos trabalhado neste campo durante cerca de quase 2 anos, na cidade de Pacifica, e poder conhecer mais de perto o pastor Josino Maciel, que é o pastor presidente deste campo, supervisor deste campo, que é um legado, uma história viva da nossa IEADERN, com mais de 40 anos de pastorado e cerca de mais de 60 anos de fé cristã, evangélica, protestante. Agradeço a confiança do pastor Josino, do pastor Erivan, dos que compõem toda a organização deste evento, ao querido irmão José Luiz também. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês de maneira abundante e poderosa. Quero vos convidar para abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, capítulo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, também quero saudar aqueles que estão nos assistindo lá em Tangará, os nossos queridos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tangará, aqueles que fazem parte do campo de Tangará, nossa saudação especial a todos vocês. Hoje seria o nosso culto de doutrina, mas decidimos trazer para Nova Cruz todos vocês nos acompanhando nesta celebração do centenário desta igreja.
Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Que nos diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está dos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Amém. O tempo em que estamos vivendo, que é um tempo único da história. Antes de começar este trabalho, eu conversava um pouco com o pastor Josino e perguntava-lhe se ele já tinha visto algo semelhante ao que estamos vivendo neste momento. E ele me dizia que em mais de 60 anos de fé, nunca tinha visto algo parecido com o que estamos testemunhando. Isto me levou a uma reflexão. O que devemos reparar? O que devemos fazer? Há a expressão sendo utilizada no meio empresarial, jurídico, social, que diz respeito à reprogramação da vida e das formas de se relacionar. A Igreja de Jesus Cristo, a instituição mais antiga da história, porque as suas origens estão antes da fundação do mundo. Como a igreja deve pensar acerca destas coisas? E em que sentido ela deve se reprogramar? Nós não precisamos de coisas tão estrondosas. A nossa maior necessidade neste momento nada tem a ver com a tecnologia, com estratégias de marketing ou coisas semelhantes a estas. Nós precisamos de um olhar introspectivo. Precisamos olhar para a nossa essência, para a nossa origem e questionarmos o que ficou no meio do caminho. O que pode ser restaurado e assim, neste sentido, ser reprogramado.
ao lermos sobre esta conversa de Jesus com os seus discípulos, é possível observar a tranquilidade de Jesus para tratar com os discípulos um assunto tão delicado. Ele perguntou o que as pessoas diziam a seu respeito. Na verdade, não é fácil uma figura pública querer saber o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, porque as opiniões são diversificadas, elas são precipitadas. É até mais fácil alguém de longe, que não convive, que não conhece, formar um conceito totalmente errado a seu respeito. Jesus perguntou-lhes o que as pessoas estão dizendo acerca do Filho do Homem. E eles não tiveram dificuldade para dizer. Eles eram um povo, eles estavam no meio das pessoas. Eles conseguiam captar os anseios das pessoas. Isso em si já é uma mensagem grandiosa para nós como igreja. A igreja não pode se distanciar das pessoas. Não pode estar restrita a 4 paredes. O início da história desta igreja em Nova Cruz certamente não foi dentro de um templo. Começou entre pessoas, perto de gente que não sabia sequer quem era Jesus, quais eram os seus ensinos e que conceito tinham acerca dele para apresentar. Jesus se comunica com essas pessoas pela pergunta que ele fez aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista. João Batista foi uma figura tão emblemática que as autoridades religiosas de Israel mandaram uma representação especial para perguntar a ele se ele era o Cristo. Nunca fizeram isso com o próprio Cristo. Não existe uma comissão enviada até Jesus para saber se ele era o Messias. Eles rejeitaram Jesus de cara. João Batista, sem curar uma dor de cabeça, apenas com uma mensagem dura e contundente, tornou-se uma figura respeitável para toda a nação. Mas ele era apenas o precursor, a voz que clama do deserto, preparando os caminhos para a chegada do verdadeiro Senhor. Outros dizem que tu és Elias. Eles estavam aguardando, de acordo com as promessas do Antigo Testamento, a chegada do Elias. E tendo sido Elias arrebatado em um redemoinho, eles logo chegaram à conclusão: é possível que este homem seja o Elias esperado. Quando na verdade João Batista já havia sido o instrumento que veio no espírito de Elias. Não confunda aqui espírito com a parte imaterial ou espiritual, mas do mesmo tipo de mensagem confrontadora. Eles continuaram dizendo: eles pensam que tu és Jeremias.
Havia uma suposta profecia entre os macabeus que afirmava a chegada de Jeremias para reencontrar a arca da aliança perdida. E eles pensaram: este deve ser Jeremias. Eles estavam acreditando, inclusive, em crendices e falsas profecias. Continuaram dizendo: eles pensam que tu és um dos profetas. Quando eles terminam de dizer o que as pessoas dizem sobre Jesus, quando eles demonstram para o Senhor a capacidade que tem de se comunicar com as ruas, com as pessoas, com gente, aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não basta apenas ter acesso às pessoas, saber o que elas pensam. Antes de testemunhar de Jesus Cristo, a igreja precisa saber quem Ele é. Quem Ele é. Você sabe por que tem alguns irmãos que, pelo fato de não estarem se congregando há cerca de 2 meses, eles estão praticamente desviados? Alguns já desistiram até da caminhada. Sabe por que isso? Porque eles conhecem muito o que as pessoas dizem, pensam ou falam, mas conhecem pouco sobre quem é Jesus. Adquirem informações e meios de transitar na denominação, na instituição, mas têm um acesso ao céu limitado, porque não sabem verdadeiramente quem é Jesus. E Jesus pergunta: vocês, o que é que vocês dizem sobre mim? Quem vocês dizem que eu sou? Um silêncio tomou conta do ambiente. É possível que um tenha olhado para o outro, tenha batido: quem é que vai dizer, quem vai representar? Pedro, em consequência de seu temperamento impulsivo, é o primeiro a tomar na frente e dizer: eu vou falar, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo. Tu és a expectativa de toda a antiga aliança. És o desejado das nações. És o enviado de Deus, o Messias, o Cristo. Pedro acrescenta uma informação: o Filho do Deus vivo. Não é apenas um homem em cujas promessas estão sendo cumpridas. Tu és o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. Tu representas o Pai. A imagem dele está em ti. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Jesus não disse: quão esperto és tu, Simão, filho de Jonas. Ele disse: bem-aventurado és. É beatitude, alegria de Deus. Porque isso não foi carne, isso não foi sangue quem tu revelou. Isso não foi fruto de pesquisa. Os escribas pesquisam muito mais do que você e nunca chegaram a essa conclusão. Isso não é fruto de uma mera observação. Os fariseus observavam Jesus em cada passo e em cada palavra que ele falava e não chegaram a essa conclusão. Não é porque você é maior, Pedro. Isso não tem nada a ver com capacidade intelectual. O que você sabe sobre mim foi o Pai quem tu revelou.
Ninguém pode conhecer a Jesus por uma pesquisa. Ninguém pode conhecer a Jesus de verdade apenas por mera inquirição. Nós só conhecemos o Senhor por revelação. Ele se revela por meio da sua palavra, mas é a graça que vem sobre o nosso entendimento e nos mostra quem Ele é de verdade. Sabe o que é que te faz um crente nascido de novo? A iniciativa de Deus, a graça de Deus que veio sobre você. Nem foi carne, nem foi sangue quem te revelou. Alguém pregou para você. Você ouviu a pregação, a ministração, talvez um cântico, um louvor, uma expressão, uma frase, mas o Espírito Santo impactou o teu coração e Ele te revelou: é este o caminho, este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas agora Jesus diz uma coisa para Pedro: eu te digo que tu és Pedro. Teu nome significa fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, não o fragmento, a rocha, edificarei a minha igreja. Preste atenção, você percebeu? Desde o princípio que a igreja representada naquele instante pelos discípulos precisava estar no meio das pessoas, entre as pessoas. Você já percebeu que a igreja não pode testemunhar de quem não conhece. Para falar de Cristo, ela precisa conhecer Cristo. Os cristãos precisam conhecer Jesus, não apenas terem informações sobre Ele, mas terem revelação, experiência salvífica com Ele. Mas agora, a igreja precisa ter consciência de quem é o seu alicerce. O alicerce da igreja não são os templos. O alicerce da igreja não são os seus líderes. O alicerce da igreja não tem nada a ver com dinheiro, com pedras preciosas, com metais preciosos. O alicerce da igreja é Jesus. Vou repetir: o alicerce da igreja é Jesus. Paulo diz em Efésios 2:20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus é a rocha onde a igreja foi edificada. Saber disso te levará não a 100 anos atrás, ou a 102 anos, conforme comemoraremos domingo, em relação ao estado do Rio Grande do Norte. Te levará ao entendimento que esta igreja tem mais de 2000 anos de história. O seu fundamento é uma pessoa. O seu fundamento é aquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Se a igreja tivesse sido alicerçada sobre Pedro, ela teria caído na declaração seguinte. Porque quando Jesus continua o assunto do capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Pedro se achou na autoridade de repreender Jesus, de pedir para ele parar de falar sobre morte.
porque isso iria prejudicar as expectativas políticas que eles tinham sobre o Messias. De tal maneira que Jesus olhou para Pedro, o mesmo Pedro que fora bem-aventurado, e disse: arreda-te, Satanás, para trás de mim, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Se o fundamento da igreja fosse Pedro, na crucificação a igreja já teria ruído, porque diante das servas Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. A igreja não teria prosseguido, porque se o Senhor não tivesse mandado um recado para Pedro depois da ressurreição, ele não teria sequer se levantado, porque o plano dele era voltar a pescar peixes no lago de Genezaré, mas o plano de Deus era que ele fosse pescador de almas. É por isso que Pedro não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando o teu fundamento é Jesus, não significa que você não vai passar por grandes dificuldades na vida. Algumas pessoas têm interpretado de forma muito equivocada o significado de ser seguidor de Jesus. Tem gente achando que ser seguidor de Jesus é receber um passaporte ou um cheque em branco, um cartão de crédito ilimitado para comprar tudo e viver financeiramente como nunca viveu antes. Tem gente confundindo, achando que quando se tornar um seguidor de Cristo, nunca mais vai adoecer e nem vai ter problema na vida. E não é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não se desanime, não se entristeça, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas você pode me dizer: pastor Bruno, ele disse que venceu. E onde é que tem a parte que diz que eu vou vencer também? Na primeira carta do apóstolo João, ele disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus é o alicerce. Os ventos vão soprar, os rios vão bater na tua casa, na tua vida, os problemas vão surgir, vão acontecer, mas a casa não vai cair, a tua vida não vai desmoronar, a tua fé não vai ser destruída, porque está edificada sobre a rocha. Jesus sabia o que viria sobre a igreja. Aqueles homens iriam dar início, depois do pontapé inicial do próprio Senhor, a uma obra extraordinária, e eles seriam perseguidos. Ora, imaginem o que são cerca de 11 homens, porque um deles traiu o Senhor, enfrentar o Império Romano, a maior máquina de guerra da história. Imaginem estes simples pescadores ou um cobrador de impostos como Mateus, homens simples, em sua maioria iletrados ou indoutos, sem experiência com armas, sem liderança de exércitos, enfrentar Roma, enfrentar o paganismo do mundo antigo, quando todo mundo estava dizendo que existiam vários deuses, quando a mentalidade de toda uma população apontava para o politeísmo. Eles diriam: só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Imaginem um tempo em que as cidades e as nações disputavam pelo culto ao imperador,
para honrar aquele que tinha todo o poder militar e político daquela época. Os cristãos diziam: nós não ofereceremos sacrifícios ao rei, obedeceremos às leis, mas não honraremos um homem como se fosse Deus. O nosso rei é Jesus. Você sabe por que é que eles não sucumbiram? Porque o alicerce deles era o Senhor. Terceiro lugar, Jesus disse assim: edificarei. Ele apresentou o alicerce, mas ele também apresentou uma obra em constante progresso. Edificarei a minha igreja. A igreja está em obras. A sua vida está em obras. Como a igreja é edificada? A igreja é edificada pela presença do próprio Senhor. No livro do Apocalipse, Jesus se revela a João, o evangelista, como aquele que está no meio dos 7 castiçais. Ele está no meio da igreja, como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Ele tem o controle do governo da igreja. Jesus edifica a sua igreja com a sua presença. Ele está presente na edificação. É por isso que não tem como a igreja dar errado. A igreja não enfrentou apenas lutas externas. Não foi apenas Roma. O mundo muçulmano, desde a antiguidade, não foi apenas a União Soviética, a ex-União Soviética, o comunismo e ainda as ideologias que até hoje perseguem o cristianismo. Não foram apenas estes os obstáculos da igreja. A igreja enfrentou problemas internos. Mais de 1000 anos de sua história ficou conhecida como a Idade das Trevas. Heresias entraram no seio da igreja, distorceram a consciência do que significa ser igreja, introduziram elementos do paganismo na igreja, adoração a ídolos, honras aos imperadores sendo transferidas a Cristo, elementos que eram utilizados nos cultos aos falsos deuses foram trazidos para dentro da igreja. E pasmem, as lideranças da igreja se tornaram tão corrompidas que o poder religioso passou a se fundir com o poder político. Homens nunca convertidos se tornaram pastores. Homens que nunca tiveram um novo nascimento se tornaram padres. Homens que nunca tiveram compromisso com a palavra se tornaram líderes religiosos. A igreja enfrenta desde a antiguidade problemas internos terríveis, mas Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. No meio da podridão da Idade Média sempre teve um remanescente fiel. No meio dos problemas que até hoje existem, sempre existiu um povo que foi edificado pelo Senhor Jesus. Você está entendendo porque é que a igreja não se acaba quando tem um pastor ruim? Você está entendendo porque é que a igreja não se acaba quando existe um escândalo envolvendo um líder religioso? Você está entendendo porque é que a igreja não se acaba quando uma denominação se desvia da verdadeira doutrina? Você está entendendo porque é que a igreja não se acaba quando ela esfria em um país ou uma nação? E por que ela não se acaba, pastor Bruno? Porque é Jesus quem está edificando a sua igreja. Ele é a rocha, o alicerce,
O fundamento foi posto por apóstolos e profetas, e nós somos as pedras vivas, de acordo com o apóstolo Pedro, que estão sendo utilizadas para o crescimento do edifício de Deus. A igreja está crescendo, caminhando, segue caminhando, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele diz, em quinto lugar, a minha. A igreja está no meio de pessoas, ela não está isolada em templos. A igreja precisa conhecer o Senhor. Aleluia. A igreja precisa de alicerce. A igreja progride mesmo nos tempos mais difíceis. Deixa eu te dar um testemunho. Neste período, lá em Tangará, por meio das lives, dos trabalhos evangelísticos feitos nesse período, nós já tivemos cerca de 20 decisões. 20 decisões. Coronavírus não faz a igreja parar. A obra segue caminhando, porque quem edifica a igreja é Jesus. E ele diz: minha. Você já ouviu alguém dizer certamente que as pessoas costumam valorizar mais aquilo que lhe pertence. Você tem uma empresa e entrega para funcionários, por mais leais que eles sejam, não é a mesma coisa do dono. Você tem filhos e você terceiriza o serviço, coloca alguém para ajudar, para cuidar. E por mais amor que tenha, o normal, existem as exceções, mas o normal é que não seja a mesma coisa. Não existe alguém com a mesma paciência, em regra, do que os pais. Porque alguém diz: é meu. O cuidado de quem é dono é diferente, em regra. Jesus disse assim: a igreja é minha. Interessante, no Antigo Testamento Deus chegou a dizer a Moisés: o teu povo. Mas no Novo Testamento eu nunca ouvi o Senhor dizer: a tua igreja, Pedro, a tua igreja, Paulo, a tua igreja, João. Ele disse, Jesus disse: a minha igreja. A igreja tem uma intimidade com Jesus. Ela não só o conhece, ela é dele. Nós somos dele. E você quer saber o quanto você é importante como pedra viva deste edifício, como membro deste corpo, como integrante da noiva do Cordeiro, da lavoura de Deus, do exército de Deus, da família de Deus. Quando Saulo de Tarso perseguia a igreja, quando ele batia na porta dos cristãos tentando matá-los, quando ele tinha carta branca das autoridades religiosas para colocar por trás das grades aqueles que professassem o nome bendito de Jesus, ninguém parava Saulo. Saulo tinha respaldo militar, Saulo tinha respaldo religioso. Quem poderia detê-lo? Mas um dia, no caminho de Damasco, sabe quem aparece para ele? Uma grande luz aparece no meio do caminho. A Bíblia não diz se ele estava num cavalo, se estava a pé. A única coisa que a Bíblia diz é que ele caiu, porque diante da grandeza de Jesus, a arrogância cai, a soberba cai, a prepotência cai. Aleluia, aleluia. Quando Saulo cai por terra, ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus. E acrescenta: a quem tu persegues? Saulo podia dizer: não, Senhor, está havendo um engano. Eu estou perseguindo aquela mulher que disse que era cristã. Eu estou perseguindo uma famíliazinha que eu ouvi falar que está confessando Jesus. Eu estou perseguindo gente simples, não é ninguém poderoso não. Eu estou perseguindo gente pobre que não sabe se defender. Eu estou perseguindo gente que não tem expressão. Eu estou perseguindo gente que a sociedade não quer nem por perto, porque diz que é de Jesus. Sabe por que Saulo não pergunta isso? Porque ele entendeu: quem mexe com a igreja mexe com Jesus, quem mexe com o povo de Jesus mexe com Jesus, porque ele disse: minha igreja é minha, é de Jesus, é de Jesus. As pessoas que se converteram, que nasceram de novo, que formam a assembleia. Eclesia significa isso: assembleia ou reunião de pessoas chamadas para fora. Alguém bate no peito e diz: a igreja sou eu, como se a igreja se constituísse apenas de um indivíduo. Você é pedra viva no templo de Deus, você é membro do corpo de Cristo, é soldado do exército de Deus, você é planta da lavoura de Deus. Agora, igreja sozinho não existe. Você é templo do Espírito Santo, mas unido a outro crente, com todos aqueles que professam a mesma fé em todo o mundo. Você é a igreja de Jesus. Aleluia. É por isso que você pode viver intimidade com Ele. Você pode viver uma relação diferente. Quando você diz assim: ninguém tem o merecimento de falar com Deus, você tem razão. Quando você diz: ninguém tem o merecimento de pedir alguma coisa a Ele, você também tem razão. Agora, quando você diz: não tem ninguém salvo, e nem tem ninguém falando com Deus, nem ninguém recebendo nada de Deus, você não sabe o que está dizendo. Porque a igreja de Jesus fala com Ele, sente a presença dEle, é edificada por Ele, é protegida por Ele. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, digam comigo, e as portas do inferno, mais uma vez, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem uma promessa de invencibilidade. Não vai prevalecer. Escute isso: não vai prevalecer. Jesus disse: as portas do inferno. O original, as portas do Hades. Jesus estava falando das portas da morte e de toda a força do mal. Muitos cristãos seriam mortos e estão sendo mortos até hoje por causa do amor a Jesus. Mas a morte não para a igreja. Morre um, o Senhor salva dezenas. Os planos arquitetados por demônios não param a igreja. Eles caem por terra e a igreja permanece. Inimigos a igreja sempre vai ter. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão, Ele levantou um outro conceito oculto. Ele disse: elas lutarão, porque quem não prevalece é porque tentou e não conseguiu. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter mentira sendo levantada, vai ter confusão, conflito, tudo contra a igreja. Mas Jesus disse assim: não vai prevalecer. Não vai. E ele disse: Pedro, tenho mais uma coisa para te dizer.
As portas não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer. Vai ter oposição, vocês vão enfrentar coisas difíceis durante séculos, mas vocês vão vencer. Mas eu, por último, quero dizer uma coisa a vocês. Eu dou a vocês as chaves do reino. Vocês recebem a autoridade para abrir. Quem não crê em vocês vai ter a porta fechada. Em último lugar, a igreja precisa de autoridade espiritual. Preste atenção nisso. A autoridade da igreja está na pregação. Quando a igreja vive e prega o evangelho, ninguém pode detê-la. Deixa eu te pedir uma coisa, aos que estão aqui no templo, por favor, fique de pé. Por favor, fique de pé. Feche os seus olhos e adore ao Senhor nesta hora. Porque eu termino nesta noite usando o mesmo texto que foi pregado aqui há 100 anos atrás. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Portas abertas, porta do reino aberta. Porém, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Quando a igreja prega, quando a igreja testemunha, quando a igreja viu que prega, ela tem autoridade, ela tem sinais que a seguem. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você tem autoridade espiritual no nome precioso de Jesus para fazer demônios baterem em retirada. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. A igreja tem poder espiritual pentecostal. Línguas como sinal para os descrentes e como intimidade com Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.